Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou o Volmir, integrante do Núcleo de Ações Afirmativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Vacaria. E hoje estamos reunidos no dia 25/7 de 2022, agora 16 horas e 12 minutos, para apresentarmos a palestra, então, do nosso doutor Christian Gonzatti. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco, então, da carreira do Christian, né? Um pouco do currículo dele. Então, Christian, ele é doutor e mestre em Ciências da Comunicação, com ênfase em processos midiáticos, na linha de pesquisa de linguagem e práticas jornalísticas pela Unicinos, com bolsa da CAPES. Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, também pela Unicinos, com bolsa integral. Membro do LC, que é o Laboratório de Investigação de Cyberconhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, desde 2012, atuando em pesquisas que articulam temas do jornalismo, como as teorias do acontecimento, dos processos em redes e mídias digitais e dos estudos de semiótica. Trabalha com comunicação e marketing digital e gerenciamento de sites de redes sociais, tendo experiências na área com empresas de diferentes segmentos. Tem interesse atualmente nos estudos de cultura pop, plataformas e mídias digitais, semiótica e gênero e sexualidade. Então, a gente convidou o Christian Gonzatti hoje para dar essa palestra para nós. Ele vai trabalhar, então, com um tema extremamente necessário, uma pauta extremamente importante neste momento, que é diversidade. Então, Christian, já agradeço de antemão, então, a sua presença aqui e por agraciar-nos com a sua fala desta tarde. Boa tarde, então, a todos, todas e todas. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu trouxe, né, para orientar minha fala, porque senão eu me empolgo também, acabo me perdendo e assim facilita o meu roteiro, né, do que eu planejei aqui para hoje. Então, a fala que eu trouxe aqui, né, para a gente conversar um pouquinho nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, tem o seguinte título: O lado colorido da força, aprendendo sobre diversidade com a cultura pop. Né? Então, por que o lado colorido da força? Né? O lado colorido da força é como eu chamo a plataforma, né? O apelido que eu dei para a plataforma, que eu criei para abordar questões de gênero e sexualidade na cultura pop. Né? Por que eu criei essa plataforma? Porque eu sentia que assim, grande parte dessas temáticas, não apenas, né, centralizadas na cultura pop, mas envolvendo a diversidade, elas acabavam ficando muito restritas ao ambiente acadêmico, né, um contexto mais conceitual, e não ganhando a visibilidade que elas devem ganhar na sociedade. Né? A gente vive numa sociedade que é muito desinformada sobre questões envolvendo gênero, sexualidade, interseccionalidade, né? Basta ver aí, né, as fake news em que acreditam, por exemplo, envolvendo kit gay, mamadeira de piroca, né, e por aí vai. Então, nesse sentido, eu criei essa plataforma que é a Diversidade Nerd, né, como eu chamo, porque diversidade nerd, porque eu utilizo a cultura pop, né, como uma ferramenta para discutir essas questões, tendo em vista que a cultura pop, quando eu estou falando em cultura pop, eu estou falando de produções, né, que tem muita visibilidade, que visam atingir um mercado de alta circulação, né, são essas bilheterias que mobilizam milhões e milhões. Então, são produtos, né, midiáticos que muita gente conhece, né, que muita gente consome. Então, utilizar essas produções para debater essas questões ainda facilita, né, o entendimento delas. E aí eu chamo a diversidade nerd de o lado colorido da força para fazer uma metáfora com Star Wars, né? Porque em Star Wars a gente tem o lado sombrio e o lado luminoso da força, que é uma coisa binária, né? Essa coisa do bem e do mal. E a gente tem uma reiteração de binarismos aqui no Ocidente muito recorrente, né? Então, ou é masculino, ou é feminino, ou é azul, ou é rosa, ou é bem, ou é mal. E aí, quando eu proponho o lado colorido, é justamente para romper, né, com essa ideia binária e propor uma complexidade, um olhar que seja diverso, que seja complexo, que traga diferentes perspectivas. Então, por isso eu gosto muito, né, dessa expressão, o lado colorido
dá força. E aí, para a gente começar, eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha trajetória, mas destacando que essa trajetória ela não é apenas minha, né? Ela é estrutural. Inclusive, se existe alguma outra pessoa LGBTQIA+ aqui assistindo, eu tenho certeza que com várias das inferências que eu vou trazer aqui, essa pessoa ela vai se identificar, né? Porque tem uma certa estruturalidade, né, na narrativa, na vivência de pessoas LGBTQIA+, e é por isso, né, por esse compartilhamento dessa vida, dessa jornada, dessas trajetórias, que a gente vai entendendo como funciona a opressão, né? Por isso que é tão importante o compartilhar, por isso que é tão importante a escuta. E aí eu gosto de brincar, né, que essa trajetória que eu vou trazer aqui, ela sintetiza uma jornada do herói LGBTQIA+, né? Porque no contexto brasileiro, né, principalmente no contexto contemporâneo do Brasil, em que a gente vê, assim, todas as expressões violentas em relação a LGBTs, a mulheres, tendo em alguma medida uma legitimidade institucional, né, quando a figura máxima que está no poder é uma pessoa que manifesta, né, falas machistas, racistas, LGBTfóbicas, isso dá uma certa legitimidade para esses discursos odiosos, e aí ainda mais a gente precisa ser herói, né? Não queremos ser super-heróis, super-heroínas, mas precisamos ser para sobreviver nesse Brasil que a gente está vivendo hoje, né? E aí essa jornada do herói, ela surge de uma apropriação também de um conceito do Campbell, né, que é um autor muito utilizado pela psicologia, que ele tem essa proposta, né, da jornada do herói, em que ele vai demonstrar todos os pontos, né, da história do herói nos mitos, né, da cultura. Então ele vai olhar para a Grécia Antiga, vai olhar para mitos de outras culturas, e tudo isso acaba sendo muito apropriado, inclusive, pela cultura pop, né? Quando a gente pega a trajetória do Harry Potter, quando a gente pega a trajetória do Luke Skywalker, do Percy Jackson, todas elas trazem, em alguma medida, né, elementos dessa jornada do herói. E aí é por isso que eu trago, então, aqui essa jornada do herói LGBTQIA+, que não é ficcional, não é mitológica, e está muito relacionado, né, ao que nós vivemos, e a partir desse relato que eu trago de mim, né, um relato de si, como propõe a Butler, eu vou discutindo também alguns elementos que são muito próprios, né, dos estudos de gênero e sexualidade. Primeiro, contextualizar, né, que as lentes que me acompanham, né, as lentes com as quais eu observo esses processos, elas estão muito próximas, né, dos estudos queer, assim, eu tendo a me filiar muito nas questões de gênero e sexualidade com uma perspectiva queer, com teóricas e teóricos que vão utilizar conceitos como de heterossexualidade compulsória, né, o que é a heterossexualidade compulsória? A norma vigente aqui no Ocidente que diz que a heterossexualidade ela é o único caminho normal, ela é o único caminho adequado, e todos os dispositivos da cultura, todos os dispositivos sociais falam da heterossexualidade, né? Então a escola fala da heterossexualidade, a mídia fala da heterossexualidade, os livros educacionais e ficcionais falam sempre a heterossexualidade tomada como norma compulsoriamente, né? E o que se desvia dela é pecado, ou é estragado, ou é algo que não tem peso, né? Para usar um conceito da Butler, né? De corpos que pesam. E outro conceito que é muito importante é o de heteronormatividade, né? O que é a heteronormatividade? Diferente da heterossexualidade, ela é um modelo vigente, né, que diz como as pessoas devem construir essa trajetória de vida, inclusive pessoas LGBTQIA+, para elas terem mais peso na sociedade. Então, é casar, ter filhos, ser um homem que se comporta como aquilo que a sociedade entende como homem, uma mulher que se comporta como aquilo que a sociedade impõe, né, entende como mulher, e tudo que se desvia dessas regulações, em alguma medida, né, é passível de enfrentar a precariedade.
E aí eu sempre trago aqui essa metáfora, né, que eu gosto muito desse filme, que é o The Rocky Horror Picture Show, né? Não sei se já assistiram, mas é um filme que inclusive se tornou um clássico queer, né, muito cultuado pela comunidade. Quando ele lançou, ele não teve toda essa visibilidade, mas hoje ele é cultuado assim como um símbolo queer, né? E aí nesse filme a gente tem um casal que corresponde exatamente tenta corresponder, né, a esses atributos hegemônicos que a gente espera do homem e que a gente espera de uma mulher, que é o Brad e a Janet, né? Então, assim, a gente pode pensar que o Brad, quando nasceu, viram lá no exame que tinha um pênis, e aí por ter um pênis ele vai ser um menino, e por ser um menino ele vai ter que casar com uma menina, ele vai ter que prover proteção para ela, vai ter que ser corajoso, vai ter que, né, ele que vai pedir em casamento, enfim. E a Janet, né, por ter uma vagina, foi identificada como menina, uma menina, né, que foi educada para ser muito delicada, para se voltar ao lar, né, toda essa imposição que a gente tem em torno daquilo que se imagina como feminino, e aí os dois se identificam e tentam ao máximo se enquadrar nessas normatividades, né? Embora eles vazem em determinado momento a partir dos seus comportamentos, como o Brad, que não é muito corajoso, assim, né? Ele é bem assustado, mas ele tenta o tempo todo, né, performar essa coragem. E aí os dois, então, estão indo para a lua de mel nesse filme, e eles se deparam, o carro estraga e eles precisam pedir ajuda num castelo. E aí, nesse castelo, eles encontram um corpo, né, que é totalmente fora, assim, das normatividades em torno do gênero que a gente tem aqui no Ocidente, que é Frank Furter, né? E Frank Furter se apresenta como a sweet transvestite from transsexual Transylvania, né? Essa é a identidade de Frank Furter, porque é uma pessoa que veio, né, um ser que veio de outro planeta, inclusive. E aí, conforme o Brad e a Janet vão mergulhando naquilo que está sendo feito ali naquele castelo, porque o Frank Furter está construindo para si o corpo de um homem perfeito, né? Que é o Rock. E aí, nessa relação, ele mostra, inclusive, como é possível fabricar um homem, né? Como a masculinidade ela é uma fabricação. Tem toda uma brincadeira com isso. E aí o Brad e a Janet, eles acabam entrando numa lógica completamente fora, assim, do casamento heteronormativo, porque os dois se entregam a Frank Furter, a Janet se envolve com o Rock, que é esse corpo que Frank estava construindo. Então, assim, é tudo completamente fora da heteronormatividade ali naquele castelo. E aí, qual é o final dado a esses corpos, na medida em que todos se desviam, né, dessas regulações? O castelo explode, todo mundo morre no final, né? Que é mais ou menos o destino que a gente tem dos corpos que não têm peso, de corpos que são queer, né, na nossa sociedade. Então, gosto sempre de começar assim, com um pouco dessa introdução que traz algumas das lentes, né, que me acompanham para entender gênero e sexualidade. E eu também fui, né, desde a infância, isso sou eu, um corpo que tentou-se, né, regular dentro dessa noção de masculinidade, dentro dessa fuga, né, de um desvio. Então, eu fui uma criança muito viada, né, no sentido de ser uma criança desviada das regulações de gênero e sexualidade, que performava assim uma feminilidade, que gostava de brincar de bonecas e princesas, e que não gostava daquilo que atribuíam ao universo masculino que eu deveria consumir, né? Como carrinhos, como futebol. Inclusive, nessa foto aqui, foi um fotógrafo fazer algumas fotos do meu irmão, que é 2 anos mais novo, e eu queria muito fazer fotos como se eu fosse uma modelo, né? Que eu via as top models, assim, Gisele Bündchen, aí eu convenci a minha mãe a deixar eu fazer as fotos, e tô me sentindo uma top model aí na foto. Só que aí o que acontece? Meu pai e minha mãe, eles começaram a notar isso, e foram tentando corrigir esses desvios, né? Então eu não podia mais brincar de coisas que eu gostava de brincar, eu era estimulado em relação a não gesticular tanto, a ficar mais calmo, né? A não dançar determinadas músicas. E aí uma coisa que meu pai e minha mãe não me ceifaram nessa regulação foi Power Rangers, né? Porque Power Rangers foi assim o primeiro universo midiático
do qual eu me tornei muito fã. Então, eu fiquei muito fã de Power Rangers, já com 6, 7 anos de idade. Todo final de semana eu ia na locadora e alugava a mesma fita de Power Rangers para assistir. A minha mãe ficava enlouquecida com isso, mas foi aí nesse contexto de Power Rangers que eu me tornei fã pela primeira vez de uma produção midiática. E aí Power Rangers foi muito importante nessa infância desviada, porque foi a partir de Power Rangers que eu notei que o meu desejo, né, não se orientava para aquilo que brincavam comigo, por exemplo, que a menininha da esquina, ela ia ser minha namoradinha. Eu não gostava dessa ideia de ter uma namoradinha, porque eu queria me ver como um namoradinho. E o meu primeiro crush, ele foi o Ranger Vermelho de Power Rangers. Então, assim, eu tive um crush nesse Ranger Vermelho de Power Rangers. E aí, a partir disso, eu notei que haveria algo muito errado para a sociedade, percebido ali nos discursos, né, que a família fazia, que a mídia fazia, se eu manifestasse que eu achava o Ranger Vermelho bonito, que eu gostaria de um dia ser namoradinho dele. Então, eu mantinha isso em segredo. E aí, já em segredo, o que eu fazia? Uma coisa que é muito própria dos estudos de fãs, e que fãs LGBTQIA+, fazem isso historicamente, que eu utilizava os meus bonequinhos de Power Rangers para fazer histórias, porque eu não me sentia visibilizado em nenhuma mídia, né? Então era uma sensação muito grande de invisibilidade, de não ter nenhuma representação. E aí eu utilizava os meus bonequinhos de Power Rangers que eu tinha, o Ranger Vermelho, o Ranger Azul, para fazer histórias onde eles namoravam. Então eu criava assim já fanfics dos Rangers namorando. Curiosamente, depois, o Ranger Azul, a gente descobriu, né? O ator que fazia ele era gay, é gay, né? E sofria, inclusive, homofobia nos sets de filmagem de Power Rangers. E essa questão do despertar queer a partir de personagens da cultura pop, né? Quando nos percebemos pela primeira vez como pessoas que fogem, né, às imposições de gênero e aos desejos que se regulam, né, em torno da sexualidade. Então, meninos devem gostar de meninas. Esse despertar queer a partir de personagens da cultura pop é muito recorrente em pessoas LGBTQIA+, né? Então, tem muitas pessoas que relatam, por exemplo, terem o seu despertar queer com o Robin, pessoas da minha geração, né? Com o Robin de Batman e Robin, que tinha aquele uniforme com mamilos. Muitas meninas que relatam terem tido seu despertar queer com a Xena, a princesa guerreira. Então, tudo isso, né, remete a um pouco dessa jornada. E aí, nessa trajetória, a minha mãe, ela parou, em alguma medida, né, de ceifar alguns gostos, algumas coisas, né, que tentavam regular. Por exemplo, uma coisa que fizeram comigo foi me matricular em uma escolinha de futsal. E eu detestava futsal, fugia da bola, odiava aquelas brincadeiras. E aí minha mãe me tirou dessa escolinha e parou, assim, em alguma medida, de generificar tanto, né, o que eu podia ou não fazer. E aí minha mãe, ela começa a ser muito culpabilizada pelas pessoas, né, porque ela nota que desde a infância eu era uma criança que já estava sofrendo, né, por não performar aquilo que se esperava, e daí ela se torna muito protetora comigo, sempre me defendendo. E aí ela começa a ser culpabilizada em alguma medida, né, pela minha performance de gênero desviante. Então, esse menino, ele é muito afeminado, ele se comporta dessa maneira por tua causa, por tua influência, tu protege muito ele tá sempre contigo. Então é uma coisa de novo, culpabilizar, né, o feminino, por essa lógica, né? O feminino sempre historicamente culpabilizado. E outra coisa que surge muito, né? A gente tem um texto que eu acho muito bom, que é do antropólogo Giancarlo Cornejo, em que o título desse texto é o seguinte: A Guerra Declarada contra o Menino Afeminado, né? E daí, nesse texto, ele demonstra não só essa culpabilização da mãe, né, na trajetória desse menino afeminado, mas também como muitas vezes é se utilizada a desculpa, né, dessa tentativa de justificar uma performance de gênero desviante da ausência do pai, né? Então é a ausência do masculino e a presença do feminino. E aí, nesse contexto, a minha mãe, ela passou a me estimular muito, assim, em relação a gostar daquilo que eu gostava, de não excluir meus gostos, enfim, porque ela via que eu estava me tornando uma criança cada vez mais triste, isolada. E aí, quando eu tô na terceira série,
eu começo a assistir com ela o reality show Popstar, né? Que foi aqui no Brasil que deu origem ao Rouge, né? Que foi assim um estouro ali no início dos anos 2000. Foi algo com muita visibilidade. E aí o que acontece? Minha mãe não tinha noção de que na escola, por exemplo, Rouge era visto como música de menina, né? Coisas que meninas devem gostar e não meninos. E eu era apaixonado por Rouge, então eu ganhei o CD, aquele rosa com glitter. Eu sabia todas as coreografias, né, que eu aprendi no programa. Eu dançava na sala e a minha mãe via aquilo, achava muito legal. E aí a minha mãe, muito ingênua, a gente teve um show de talentos na escola e no encerramento desse show de talentos, chamaram todas as meninas que estavam ali presentes para subir no palco. E eu estava bem na frente do palco com a minha mãe. E aí, quando começa a música, é ragatanga da Ruge, né? Começa aquela batidinha de ragatanga. E aí a minha mãe, ela fala, tu sabe a coreografia, vai dançar junto, e me levanta e me coloca em cima do palco, e eu vou também, muito ingenuamente, danço enlouquecidamente ragatanga na frente de toda a escola, com as outras meninas, embora tenha sido algo muito divertido, esse foi um momento em que as violências que eu já sofria dentro de sala de aula, né, então em relação a termos como me chamarem de bichinha, viadinho, dos meninos não quererem a minha companhia, começa a correr em toda a escola, né? Então, algo que era apenas da minha turma passa a se tornar conhecimento de toda a escola e eu me torno o viadinho da escola, né? E aí, nessa trajetória, eu começo a ficar muito isolado, né? Porque o que acontece? Meninos não querem minha companhia, porque não querem, né, andar com o viadinho da escola, eu não me identifico com os universos, né, que eles consomem também. E as meninas, eu sempre encontrei muito acolhimento e proteção nelas, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma lógica familiar, né, heteronormativa nesse contexto que me exclui de várias possibilidades de interação, né? Por exemplo, eu como menino não podia, porque os pais delas achavam, né, que meninos não podem brincar com meninos, o que dirá uma festa do pijama. Não deixavam, então, elas irem na minha casa, então eu sempre ficava muito sozinho, né, nos turnos inversos da escola, por não ter a possibilidade de me encontrar com essas amizades, né? Então, eu comecei a encontrar na ficção um acolhimento muito grande, né? Então começo a assistir muitas séries, ver muitos filmes, assisto na Record, que passava na época Xena, que eu era apaixonado com a minha mãe. E aí eu conheço Harry Potter nesse contexto, né? E começo a me tornar muito, muito fã de Harry Potter. E Harry Potter foi muito importante, porque daí já é um contexto em que a internet começa a estar presente na minha vida, ali pela sexta série. E aí, na sexta série, eu começo a frequentar comunidades do Orkut com outros fãs de Harry Potter, né? Que o Orkut era uma rede social que a gente tinha aqui no Brasil, teve bastante visibilidade também. E aí eu começo a conhecer outros fãs de Harry Potter que, assim como eu, se interessavam por Harry Potter por um motivo específico, né? Que o que mais me atraía em Harry Potter era a personagem Hermione Granger, né? E era o fato da Hermione Granger ela ser vista ali na história, né, como alguém que é ruim, né? Que é um corpo desviante, uma pessoa que não deveria estar naquele espaço, né? Porque a Hermione, ela é filha de duas pessoas que não são bruxas, né? E aí a gente tem toda a trama de Harry Potter, ela é construída, né, a partir de bruxos de sangue puro, né, que querem excluir esses bruxos de sangue ruim, né? Querem assim uma raça pura. Então, toda essa analogia fazia com que eu me visse muito na situação da Hermione, inclusive na maneira como a Hermione, né, tentava o tempo inteiro demonstrar que ela era muito inteligente, que ela era muito esforçada, usar essa coisa do ser nerd para demonstrar que tinha algum valor ali, né, para aquela comunidade. E eu fiz isso muito, né, muitas vezes durante a minha trajetória. E aí nessas comunidades do Orkut, comecei a conhecer outras pessoas que, assim como eu, se interessavam pela história por essa analogia, e pessoas que já eram também naquele contexto, né, LGBTQIA+, mas ninguém manifestava isso, porque todo mundo tinha muito medo de sair do armário, né, ali por medo da repressão e tudo mais. Inclusive, algumas dessas pessoas hoje são trans, né, o que torna muito trágico essa situação, tendo em vista, né, que Harry Potter, a J.K. Rowling, que é a autora, se revelou transfóbica, então tem toda uma dimensão muito triste nessa trajetória.
E aí o ensino médio, ele potencializa tudo isso que eu já vivia de violência, porque eu vou para uma escola em que demonstra, que possibilita também a gente entender como tudo na sociedade é perpassado por gênero e ideologia, né? Inclusive as profissões, né? Porque o que acontece? Eu vou para uma escola no ensino médio, que é uma escola técnica. E por que eu fui para uma escola técnica? Porque eu já tinha noção ali na oitava série, né? Hoje a gente tem até o nono ano, mas na minha época era só até a oitava série, que meus pais eles não teriam condições de pagar uma universidade para mim, né, de pagar um cursinho. Então eu precisava ir para uma escola que tivesse um bom ensino médio, que não era o caso da escola onde estudei a minha vida inteira, né, a escola pública ali do fundamental. E aí eu pesquiso então escolas que tinham uma boa colocação no Enem e que eram públicas. E aí encontro essa escola com uma excelente colocação que no ano anterior ao que eu entrei tinha ficado em segundo lugar no estado em que eu moro, né, no Enem. Então considero assim uma escola muito boa para eu ir fazer o ensino médio. E aí tinha uma prova nela, eu faço a prova, passo. E aí o que acontece é que essa escola, por ser técnica em profissões específicas, ela era predominantemente masculina. Então ela era técnica em eletrotécnica e eletromecânica. E essas profissões, elas são muito generificadas, então elas são estimuladas, né, para que meninos sigam elas, para que meninos se formem para ser engenheiros mecânicos, fazerem esses cursos de eletrotécnica, eletromecânica. Então o que acontece é que na minha classe, né, eu tinha apenas uma colega menina, e essa colega menina, ela só se torna minha amiga no último ano. E aí, nesse contexto, até o terceiro ano, tudo se torna muito violento, né? Porque não se falava ali no ensino médio, né? Por exemplo, a palavra gay e lésbica, naquele contexto ali de 2008, 2009, 2010, quando eu fiz o ensino médio, né? Até o final da primeira década dos anos 2000. Então, só se falava a palavra gay e lésbica com os meus colegas, né? Me ofendendo, me atacando. Então, eu começo a sofrer violências físicas bem expressivas. Tomei soco na cara, chute, me ameaçavam pegar na saída diversas vezes. Então, eu não conseguia apresentar um trabalho, porque era risos e piadas o tempo inteiro, eu me sentia muito desconfortável. Então, eu desenvolvo uma série de estratégias, né, para tentar sobreviver esse ensino médio. Que assim como eu trouxe essa fala da Pablo, né, em que ela relata que um menino jogou um prato de sopa quente na cara dela, porque ela tinha que se comportar como homem, ele dizia, né, ser homem. Então, tudo isso, né, eu também passei nesse contexto, tentando ser um corpo, né, que tentavam regular, normativizar. E aí eu desenvolvo algumas estratégias, como, por exemplo, eu sou asmático até hoje, então eu conseguia comprar carteiras de cigarro, fumava esses cigarros para ter crises de asma e não precisar ir para a escola, e assim eu conseguia atestado médico, não era prejudicado em nenhum sentido e não precisava frequentar. Então eu acho que eu sou recordista de aluno que colocou atestado médico, né, no ensino médio. As professoras, inclusive, faziam piadas comigo. E aí essas professoras, elas eram muito acolhedoras, mas elas não notavam essas violências, né? Era tudo para elas parecia muito invisível porque elas não tiveram nenhuma formação em relação à diversidade, em relação a entender como por que meus colegas riam quando eu ia para frente da sala, era no máximo um shh, sabe? Então tudo isso era muito violento para mim, embora elas fossem acolhedoras e fossem um dos motivos, né, que me mobilizaram, por exemplo, em relação a não trocar de escola e a continuar ali, porque elas eram realmente muito boas, muito queridas. Até hoje, né, elas me acompanham, inclusive elas ficam muito felizes, assim, sempre compartilham tudo, né, endossam muito o meu trabalho, elas têm muito orgulho de eu ter me tornado doutor, então eu tenho muito carinho por essas professoras, embora dessa escola, assim, tenha sido muito violenta a minha experiência. E aí o que acontece é que quando eu estava no segundo ano, a coisa começa a ficar bem hard, assim, com questões de saúde mental, coisas que LGBTs passam muitas vezes na adolescência, né? Inclusive é importante destacar aqui que jovens LGBTQIA+, têm 60% de chances de se suicidar a mais do que jovens cis heterossexuais, né? Então, assim, eu fui um jovem que enfrentei todas essas problemáticas da saúde mental, e aí eu tinha muito medo em relação ao meu pai e a minha mãe me rejeitarem, né? E aí por isso eu não relatava essas violências, porque relatar para meu pai e para minha mãe seria, em alguma medida, ter que, né,
sair do armário para eles, e eles são produtos, né? É importante a gente entender isso, que toda pessoa é produto, né? De uma cultura que constitui mentes que são racistas, machistas, LGBTfóbicas. No Brasil, no momento em que a gente passa a ser socializado, né, ainda mais há alguns anos atrás, a gente vai se tornando, né, machista, racista, LGBTfóbico, capacitista. Então, meu pai e minha mãe manifestavam frases extremamente homofóbicas e que me assustavam muito, assim. Só que aí eu comecei a notar é aquela coisa que a gente diz, né? Muitas vezes é da boca para fora, a pessoa nem sabe o que tá falando, não entende essas questões. E aí a minha mãe começou a assistir comigo a série musical Glee, no meu segundo ano. E aí, em Glee, pela primeira vez, eu vi um adolescente que tinha uma trajetória muito parecida com a minha, e que uma série adolescente que usava a palavra gay, não no sentido pejorativo, que era o Kurt, né? Que era um adolescente gay, que tem toda a questão ali de contar para o pai dele que é gay, que sofre homofobia na escola. E aí, a minha mãe, assistindo Glee comigo, ela passa a se identificar e entender muito o Kurt, assim. Ela começa a defender o Kurt em tudo, a torcer pro Kurt em tudo. E aí, na segunda temporada, o Kurt ele tem um envolvimento amoroso com outro personagem, né? O primeiro amor dele, que é o Blaine. E aí, minha mãe se tornou assim, uma fã do Kurt e do Blaine. Ela torcia muito para esse primeiro beijo. E quando os dois se beijam, ela vira em sorrisos. E aí eu pensei, mas bicha, peraí. Se a minha mãe tá agindo assim com um personagem, por que, que ela iria rejeitar o próprio filho, né? Não, ela iria me acolher. E é isso gera uma virada de chave, né? De que eu não precisaria me esconder para a vida inteira, de que eu poderia, né, ser a pessoa, né, que eu era, de que eu poderia ter, inclusive, a minha mãe ao meu lado. E aí, né, passa então a me preparar para esse mundo fora do armário, porque eu ainda tinha muito medo do meu pai, né? Porque o meu pai, diferente da minha mãe, ele é produto de uma cultura ainda mais machista, né? Ele cresceu numa cidade colonial italiana, né? De descendentes de italianos, então, assim, extremamente machista, racista, LGBTfóbica, que predomina essa ideia masculinista, né, de que homem tem que carnear boi, porco, né? Eu era levado para ver esses animais serem assassinados quando eu era criança, então são coisas que inclusive, né, afetam a minha saúde mental até hoje. E isso porque são cenas muito brutais para uma criança, né? Embora, né, essa cultura ache que um beijo LGBT é muito mais violento que ver um boi sendo assassinado e tendo a pele arrancada na tua frente, né? Enfim. E aí eu tinha muito medo do meu pai, então eu tinha plena noção de que eu precisaria ter a minha independência, né? Conquistar a minha independência para poder sair do armário. E aí o que me surpreende é que o meu pai ele passa a me admirar muito, porque ele vê assim, eu conseguindo uma bolsa para frequentar a graduação, eu consigo uma bolsa integral do ProUni. Ele vê o meu esforço para estudar, então que eu era muito nerd, assim, muito CDF. E ele passa a ter muito orgulho, assim, de ter um filho que estuda e se esforça tanto e que concilia, porque é uma cultura também muito masculinista que valoriza muito o trabalho, né? Então, por eu sempre trabalhar, assim, ele também via assim, ah, não, é um menino que trabalha, que se esforça. E aí o que acontece é que quando eu entro na graduação, já no primeiro semestre da graduação, eu me torno bolsista de iniciação científica. E aí, como bolsista de iniciação científica, eu começo a ter acesso a teorias, a estudos, a uma história que eu não tive acesso no ensino médio, né? E que me dá todo o repertório para conseguir argumentar com as pessoas, né? Para conseguir demonstrar como várias percepções em torno de homossexuais, de pessoas trans são equivocadas. E esse repertório que eu vou construindo me dá a possibilidade de, inclusive, dialogar com o meu pai. Então, o meu pai, que eu achava que, né, seria uma pessoa que iria me rejeitar, ele se torna assim, um grande aliado. Ele passa, inclusive, a amar muito meu namorado. Assim, ele fala que é um segundo filho para ele. Então, tudo isso me surpreende muito, mas também é resultado dessa trajetória pedagógica, né? Porque eu fui educando o meu pai e a minha mãe, assim como a cultura pop que eu consumia, né? Como a minha mãe ali com Glee, também teve uma importância pedagógica, né? Nesse sentido de educar sobre a diversidade. E aí, né, não vou falar muito assim da minha trajetória acadêmica, senão eu vou aqui 3 horas conversando com vocês. Mas então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu me torno
um pesquisador de questões envolvendo gênero e sexualidade na cultura pop e passa a defender, né, então, a ideia de usar a cultura pop para ensinar sobre diversidade, né, para a gente compreender mais sobre diversidade. E tem várias teóricas e teóricos, né, que atestam para essa possibilidade, inclusive de como a gente pode aprender com a cultura pop, não apenas a que é representativa e que é diversa, mas inclusive as representações problemáticas, né? Por exemplo, sei lá, o Rambo e o Top Gun ali da década de 80, eles são ferramentas que possibilitam a gente entender muito sobre masculinidade, sobre imaginários da masculinidade, discutir essas masculinidades. Então, tudo isso acaba me estimulando em relação à criação desse espaço, né, que é a diversidade nerd. E aí eu sempre gosto de trazer, assim, uma atividade, né, uma pequena atividade para dar um respiro também, que é esse teste Vitor Russo, né? Quem foi Vitor Russo? Vitor Russo foi um pesquisador LGBT de cinema, e aí a Associação GLAAD criou esse teste para analisar se um filme tem representações positivas LGBTQIA+, ou não. E aí, para o filme ser considerado, né, um filme que passa nesse teste, ele tem que passar em 3 critérios. O primeiro é que o filme contenha um personagem que é identificado como LGBTQIA+, né? Então, se fala ali que esse personagem é gay, que essa personagem é lésbica, que é trans. A segunda questão é que esse personagem não deve ser exclusivamente ou predominantemente definido pela sua orientação sexual ou identidade de gênero, ou seja, o personagem tem outras camadas, outras características, além de ser o melhor amigo gay da protagonista, ou gay que só tá ali na narrativa para servir de humor e chacota, né? E aí a terceira é que o personagem deve estar vinculado na trama de tal maneira que se ele for removido dela, a trama não faz sentido, né? Então ela precisaria ser reescrita a história dessa produção. E aí eu quero saber quem sabe algum filme, né, que passa filme que passa no teste. Tem vários que passam. Não tá vindo nenhum agora, ninguém. Tá, então eu vou dar um exemplo, tá? O Segredo de Brokeback Mountain é um filme que passa no teste. E a gente tem vários outros filmes que passam no teste, como Boys Don't Cry, né? Meninos Não Choram, que é aquele filme que tem a trajetória lá do homem trans, que deu o Oscar para Hilary Swank, né? Que esse é um filme que também termina em morte, tristeza. Então o que acontece? Que grande parte dos filmes que passam, a maior parte que passam nesse teste, são dramas, né? Então, filmes que ou os personagens têm um destino trágico, ou que envolve muito sofrimento, ou que vão retratar ali o contexto da epidemia de HIV, né? E toda a questão do enfrentamento necessário. Então, é sempre muito voltado nessa essa dimensão do dramático, do sofrimento. E aí eu propus, né? Me apropriei e fiz o teste Vitor Russo Nerd, que é para a gente entender, né, como essa invisibilidade ela ainda é muito recorrente na cultura pop, porque quando a gente coloca como um quarto critério que esse filme ele não pode ser drama, que deve ser um filme ou de ação, ou de aventura, ou fantasia, porque ação, aventura e fantasia, né, são os gêneros midiáticos que compõem principalmente a cultura nerd, fica bem mais difícil pensar um filme, né, séries a gente até tem mais, mas um filme que passe nesse teste, né? Inclusive, quando a gente está olhando para o universo cinematográfico da Marvel, que é algo super nerd, né? Que mobiliza muita bilheteria, até Os Eternos, né? Que foi lançado recentemente, a gente não tinha nenhum filme que passasse nesse teste, em mais de 23 filmes. A gente não tinha nenhum personagem LGBTQIA+, com camada e complexidade. Mas aí em Eternos a gente tem, né, o Fastos, que é esse personagem que tá aí, que tem inclusive a família dele, tem uma cena dele dando um beijo no marido, né, tem o filho, ele tem uma importância muito grande para a trama, né, então é um filme que passa nesse teste, mas são pouquíssimos os que ainda passam, né, dentro do contexto da cultura pop nerd, né, dentro do teste Vitor Russo.
E aí, para além dessa invisibilidade representativa, né, a gente tem alguns outros conceitos que possibilitam a gente entender como se dá o imaginário em torno do gênero, da sexualidade na cultura pop, que é o de queer coding, né? O que é o queer coding? O queer coding é um uso histórico que Hollywood faz, né, de alguns códigos que fazem com que determinados personagens, né, tenham alguns atributos que são estereótipos da comunidade LGBTQIA+, e que fazem com que esses personagens eles sejam, né, tenham alguns códigos que faz com que o público possa interpretar eles como queer, né? Como gay, ou como drag queen. E aí a gente tem isso muito recorrente na imagem dos vilões da Disney, né? E essa ideia de vilões afeminados não foi a Disney que começou. Hollywood, né, lá na sua emergência, tinha essa ideia do homem desviado como um perigo para a sociedade, né? Então, quando a gente olha para vilões como Scar, como Jafar, como Capitão Gancho, como Shere Khan, todos eles têm uma voz mais afeminada, eles gesticulam, eles caminham rebolando, eles têm o olhar mais acentuado, né? Então eles remetem a essa ideia de ser um homem afeminado. E tudo isso está muito relacionado, né, a como a sociedade entende que homens afeminados são um perigo, homens afeminados são maus, a gente deve se afastar dessa imagem vilanesca, né? E assim como as vilãs, né, também são assim corpos que fogem muito da norma, né? Ou seja, enquanto a gente tem a princesa ali que vai usar maquiagem mais leve, nem vai dar a ideia de que tá usando maquiagem, vai usar uma roupa adequada. As vilãs, elas se maquiam muito, elas são quase drag queens, né? Todas elas remetem muito ao camp. A Úrsula, inclusive, é inspirada em uma drag queen, né? Que é a Divine. Então a gente tem essa coisa da vilã como drag queen, o corpo delas também, né? Ou elas são muito gordas, ou elas são muito magras, né? Então elas são assim corpos desviantes também. Então essa vilania desviada, ela é recorrente na cultura pop, né? Agora a gente vem rompendo com isso, né? Em alguns filmes, inclusive que são remakes, né? Em live action dessas produções, como o próprio Rei Leão, né? Que tirou a feminilidade do Scar, mas o Scar ali na década de 90, ele é inclusive analisado nessa dissertação de mestrado, né, Vilanias Desviadas. O Vilão Desviado é o título da dissertação, que foi publicada aqui no Brasil, e que como, né, o Scar ele representa em alguma medida aquele medo e aquele pânico moral construído ali nos Estados Unidos entre a década de 80 e 90, por causa do pânico moral construído em torno da AIDS, né, de que homens afeminados são um perigo para a sociedade, são uma destruição para a família. E o Scar, inclusive, ele tem, assim, nesse contexto, uma das mortes mais violentas, né, da Disney, porque ele é queimado vivo por hienas, né? Então, é muito interessante como essa dissertação faz essa análise, né, do medo, ainda que inconsciente, né, de homens afeminados transpostos para a narrativa de Rei Leão. Da mesma maneira, a gente tem um estereótipo muito recorrente na cultura pop, né, de que o consumo feminino e o consumo masculino, né, inclusive na infância, né, para meninos e meninas, eles devem ser diferenciados, né? Então, uma frase que acompanha muito essa lógica é a armadura do herói, né, e o vestido da princesa. Então, o vestido dessa coisa delicada, do encontrar o amor romântico, do príncipe, e a armadura ali do herói que vai para a aventura, que vai lutar, vai conquistar determinadas coisas, vai viajar para planetas. E aí a gente vê cada vez mais nessas fronteiras elas sendo borradas hoje, né? E não porque essas indústrias elas se tornaram boazinhas e resolveram, não, agora a gente vai romper com esses estereótipos, mas porque a sociedade se modificou em alguma medida, né? Dado a anos e anos de tensionamento dos movimentos sociais. Então a gente tem princesas se tornando mais super-heroínas, né? Como é o caso da Elsa, que é quase uma X-Men, assim, uma mutante, né? Assim como a gente tem super-heróis que vão trazer essa dimensão do sensível, de serem príncipes, né? O próprio Wiccan e o Hulkling, que são super-heróis dos Jovens Vingadores, né? Então o Hulkling é um príncipe, e aí o Wiccan, que é o filho da Feiticeira Escarlate, se envolve com esse príncipe. Então tem muita essa lógica, né? Que é uma construção cultural, né? Em torno
dessas produções. Inclusive, assim, eu gosto muito desse texto, né, que está aqui citado, de Silva e Rezende, depois eu posso passar para quem tem interesse. Eu não lembro o nome dos autores e da autora, né, do autor e da autora específico, mas é um texto que vai discutir essa lógica, né, de como a indústria dos brinquedos e do consumo na infância em torno da cultura pop é uma construção cultural que ajuda a produzir gênero, né? Então a própria ideia de azul e rosa, né? Então azul para meninos, rosa para meninas, tudo isso é produto dessa indústria, né, que quer criar nichos de consumo. E aí a gente vê hoje, né, toda a tentativa de fugir desses estereótipos e de romper com algumas representações que são violentas, geram incômodos, né? Grupos conservadores, fundamentalistas religiosos atacam representações que rompem com esses ideais, né, do masculino, do feminino. A gente vê com os beijos LGBTQIA+, né, inclusive esse aqui que está aqui atrás, que é tema do meu livro, né, que teve toda uma tentativa de censura na Bienal por causa desse beijo ser um perigo para as crianças, né? E toda essa ideia do perigo para as crianças, dessas representações, não é algo contemporâneo, não é algo de hoje, né? É algo que está muito presente na cultura ocidental, né? A gente tem lá na década de 50 a publicação desse livro, né, do Frederick Wertham, que é A Sedução do Inocente. Ele publicou em 1954, ele é um psiquiatra, e aí, segundo Wertham, ele tinha feito uma pesquisa que mostrava como o Batman e o Robin influenciava crianças a serem homossexuais e a Mulher Maravilha incentivava meninas a serem lésbicas. Depois, o Wertham, ele admitiu que manipulou os dados, né, desse estudo, pediu desculpas e tal, mas foi o suficiente para desencadear um pânico moral gigantesco nos Estados Unidos, né? Aqui ele e a Mulher Maravilha, algumas cenas que ele usava para mostrar essa influência, né, do Batman e do Robin. Tudo isso desencadeou um pânico nos Estados Unidos muito grande em torno dos quadrinhos, que fez com que pais queimassem os quadrinhos de seus filhos de super-heróis e super-heroínas, proibissem elas de ler essas histórias, gerou uma crise na indústria dos quadrinhos e gerou a criação, né, do Comics Code Authority, que era um código que proibia determinadas representações nos quadrinhos, entre elas representações LGBTQIA+, né? Então, assim, a gente tem uma profusão aí gigantesca de super-heróis brancos, cisgêneros, heterossexuais, porque eles não passaram por essa censura histórica, né? Como várias representações, né, que fogem desses marcadores passaram a partir desse Comics Code Authority. E aí o que acontece hoje, né, que a gente entende ali no meu grupo de pesquisa, o LIC, é que esses ideais odiosos, né, que a gente chama inclusive de memes do fascismo, né, eles passaram a se articular novamente na internet, né? Então a internet, da mesma maneira que ela funcionou para dar voz para grupos marginalizados que não tinham perspectiva de contarem essas histórias, ela também deu voz para determinados fascismos, para ideais odiosos, e esses grupos passaram a utilizar a internet como um corpo, né? Assim como Voldemort constrói para ser um corpo ali no Cálice de Fogo para voltar, né, em Harry Potter, o Cálice de Fogo, para voltar a despertar o medo na sociedade bruxa. Esses grupos eles passaram a usar a internet como um corpo para gerar essa onda, né, de ódio, essa onda que tenta fazer uma retomada desses ideais retrógrados, né, em torno de questões de gênero, sexualidade, LGBTQIA+. Então a gente vive em um contexto muito violento, uma série de estereótipos que são espalhados em torno de pessoas trans, né, que são vistas como um perigo para a sociedade, que são violentadas muitas vezes, né, de maneira extremamente brutal, assim como esse pânico moral muito presente, né, que traz um retorno ao pensamento da Idade das Trevas, lá quando a gente queimava as bruxas na fogueira, né? Inclusive aqui, essas imagens elas são da vinda da Judith Butler para o Brasil, em 2017, em que fizeram uma boneca da Judith Butler em formato de bruxa, né? Grupos fundamentalistas religiosos e conservadores, e atearam fogo nessa boneca, né? Porque a Judith Butler era vista por esses grupos como uma bruxa da ideologia de gênero, né? Eles usam essa ideia de ideologia de gênero para entender, né, que
sei lá, os estudos de gênero querem transformar meninos em meninas, e meninas em meninos, e destruir a família tradicional. Aqui tem alguns cartazes, né, que mostram um pouco dessa ideia, né, conservadora de mais príncipes, mais princesas, então, do retorno, né, da conservação de uma lógica muito binária, de criar uma ideia, né, conservadora em torno do ser menino e ser menina, né, no hegemônico, manter essa ideia no hegemônico que ainda está presente, né. E aí, da mesma maneira, a cultura nerd, né, extremamente imersa nesse caldo cultural brasileiro, né, de ignorância em torno dessas questões, a cultura nerd ela também acaba sendo bem violenta em torno de questões envolvendo diversidade, gênero, sexualidade. Esse é um meme, por exemplo, né, uma imagem que eles chamam de humorística, de trollagem, mas essa trollagem ela traz, né, vários ideais masculinistas, né, odiosos em relação a gênero, em que a Mulher Maravilha, por exemplo, né, substitui o escudo dela por uma esponja e um detergente, porque ela vai mostrar como as mulheres fazem. Mas, em contraposição a isso, a indústria cultural, né, esses grupos eles têm se tornado mais subterrâneos na cultura, né, porque a indústria cultural ela vem abraçando narrativas mais diversas, né, ainda que com várias problemáticas em torno da cultura pop, porque a sociedade, em alguma medida, ela tá, embora a gente tenha assim esse contexto de disputa, né, que tem esses grupos que querem manter os ideais odiosos, ela tá se mostrando mais aberta em torno de questões de gênero, sexualidade, raça, mas a gente tem esse enfrentamento necessário aí pela frente, né, porque a gente ainda vê quando tem uma representação LGBTQIA+, por exemplo, como um beijo, como foi o Superman, John Kent, ou esse caso do Icano e do Hulkling, muito ódio performado, muita ignorância, muita desinformação. Então, por isso, eu entendo que a gente vive um contexto, né, de guerra em torno dessas questões, que grupos, né, que acabam, inclusive, não sendo a maioria, né, mas que são grupos muito barulhentos, eles se organizam para atacar, né, para violentar, para transformar a internet, né, um espaço de vetorização de ódio. Então a gente precisa entender como é possível vencer essa guerra, né, entender que a guerra é uma coisa que é problemática, porque é masculina, ela parte de uma ideia, né, de disputa entre espaços diferentes, mas a gente precisa entender como barrar essa guerra, né, como vencer essa guerra e construir um espaço que seja aberto na cultura, né, em relação à diversidade. E aí é isso que eu proponho, inclusive no meu livro, né, que foi recentemente lançado. Deixa eu pegar aquele para mostrar para vocês, que eu esqueci. O último capítulo do meu livro, né, tem essa proposta de caminhos para o lado colorido da força, né, em que eu vou analisar nesse livro aqui a polêmica da Bienal e todos os ataques em torno da diversidade na cultura pop. E aí eu proponho alguns caminhos que a gente pode tomar para construir essa sociedade, né, menos desigual, menos violenta em torno das diferenças de gênero e sexualidade. Um deles, né, esse carinha aqui na imagem é o Theodor Adorno, que é um teórico da Escola de Frankfurt, e ele tem um texto que me inspirou muito nesses caminhos, que é o Educação após Auschwitz, né? E nesse texto de Educação após Auschwitz, o Adorno ele vai propor diversos caminhos que a sociedade deveria seguir para que Auschwitz, né, para que o fascismo nunca voltasse a se repetir. E aí um dos caminhos que ele sinaliza é a educação para crianças e jovens, né? Como a gente precisa educar criticamente crianças e jovens para que elas não sejam cooptadas, né, por lógicas do fascismo, por ideologias fascistas. E aí, então, inspirado pelo Adorno, eu proponho, né, que inclusive a cultura pop ela seja apropriada, né, para a gente utilizar ela como ferramenta pedagógica para educar crianças e jovens sobre essas questões, seja na internet, seja em sala de aula, seja em iniciativas pedagógicas, em palestras, como eu estou fazendo aqui, né? Porque ela tem diversos elementos que possibilitam discutir essas questões, né? Desde a sua emergência, a cultura pop ela é política, super-heróis são políticos, né?
tanto para um lado, né, problemático, quanto para um lado mais progressista. Aí é o Capitão América, por exemplo, socando Hitler, né, no contexto da Segunda Guerra, quando ele foi criado, né. A gente tem hoje um Capitão América que vai tratar, que é o Sam Wilson, que tanto nas HQs quanto nas produções da Marvel trata de questões envolvendo racismo, envolvendo violência policial, né? Então, que possibilita discutir muitas dessas questões. Os X-Men como metáfora para discutir, né, a LGBTfobia, como são tratados corpos queer na nossa sociedade. O próprio Superman e Supergirl, né, tendo em vista que eles são refugiados, vieram de um planeta que foi destruído e se refugiaram na Terra, funcionando como possibilidade para refletir sobre o respeito aos imigrantes, né? Star Wars como uma possibilidade de debater fascismo político, para não gerar, né, mais nerds de bem, que eu brinco, nerd de bem, ele é a articulação da ignorância desse nerd masculinista com esse cidadão de bem, né, que diz que quer construir uma sociedade bondosa e que só prega o bem, mas na verdade é um cara machista, racista, LGBTfóbico, que apoia políticos, né, com ideais extremamente violentos, que é armamentista, que preza pela violência, enfim. E aí é que é um Bembe brincando um pouco, né, com esses ideais desse nerd de bem que entendem muitas vezes, por exemplo, na internet, que a cultura pop não tem nada a ver com política, que quadrinhos não tem nada a ver com diversidade, e falam que, inclusive, né, gostam muito de X-Men, que é uma contradição, porque X-Men é uma história totalmente política, que vai tratar da perseguição em torno da diferença, né? Aí aqui o meu livro, né, para quem quiser se aprofundar mais nessas questões, entender um pouquinho mais do que eu pesquiso. E aí também apresentar para vocês as redes, né, em que eu faço esse trabalho visibilizando discussões em torno desses temas, tanto na Diversidade Nerd, que é @diversidade_nerd_, quanto no meu perfil pessoal, que é o Cris Gonzatti, né, com CH. Eu uso os dois por dois motivos. Primeiro, porque é muito conteúdo que eu produzo, né, porque eu faço bastante vídeo para o TikTok, e eu não consigo postar só em uma rede. E o segundo é porque eu vivo sendo atacado, né, sofrendo ataques de grupos, né, que tentam derrubar os perfis. Então, se acontece de um cair, tem o outro. Um pouco de estratégia comunicacional também. E aí, nesse link da bio dos dois perfis que tem ali, diversidadenerd.com/acessos, vocês podem encontrar o link para adquirir o livro. Podem também adquirir diretamente comigo, se quiserem, com dedicatória, daí é só me mandar uma mensagem. Esgotaram os que eu tinha comigo, mas estão chegando, acho que até no máximo semana que vem, mais cópias. E aqui também nesse link tem todos os outros espaços em que a Diversidade Nerd está presente. O canal do YouTube, o perfil do TikTok, no Twitter. Hoje já são mais de 500 mil de pessoas seguindo em todas somando as redes, né? Então é bem legal, assim, essa visibilidade em torno dessas questões, que funciona também como uma possibilidade de popularizar, né, o conhecimento científico em torno desses temas. É isso, gente. Que a força colorida esteja sempre com vocês. E agora eu deixo aqui um espaço para caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário. Bom, vou iniciar eu, né? Com toda a fala que você fez, Christian, assim, me trouxe muitas memórias, né? E traumas, né? Também que a gente né, a gente vai recuperando. Eu fui um pouco diferente, né? Não fui aquela criança viada, mas que se reprimia o máximo possível, né? E também aquela criança que não compreendia, né? Que não entendia, não se entendia, né? Não se compreendia. Eu fui me compreender com 17 anos, possivelmente, mais ou menos isso. Então eu não me permitia, né? Então eu não tive esses problemas, né? Vamos supor que nem você relatou que teve na escola, né? E tudo mais. Eu não tive esses problemas. Até a sétima série, né? Eu sou também da época das séries, né?
na sétima série, então eu sofri, né? Sofri bullying, sofri homofobia, mas era aquela coisa assim, não, eu não sou gay, né? Deixa em paz. A gente nunca é. Então, eu troquei de escola, foi a melhor coisa da minha vida. Mas eu nunca sofri violência física, sabe? Então eu não tenho esses traumas assim. Eu tenho traumas de eu me esconder, vamos supor, de mim mesmo, né? Porque na minha família sempre foi muito aberta a isso, sabe? Sexo é um assunto que nunca foi tabu. Sexualidade e tudo mais nunca foi tabu. Mas para tu ver como é interessante, né? Porque eu não tinha medo, eu era já diferente, eu não tinha medo do meu pai e da minha mãe, eu tinha medo da sociedade. Então eu preferia me esconder e ficar, né, naquela sombra do que sair, né, fazer aquele da escuridão e ser atacado. Então, e uma coisa que eu tinha para mim, eu disse assim, ó, eu nunca vou me assumir. E daí uma vez até eu disse, não, eu vou me assumir, mas no momento que eu tiver a minha casa, né, a minha vida estável, né, financeira e tudo mais, e ali eu me assumo. E foi bem estranho porque eu nunca cheguei para minha mãe, para ninguém, nunca cheguei e disse assim, ó, eu sou gay, sabe? Aquela coisa assim de você assumir, né? Eu não vou assumir nada, né? Eu não tenho que assumir, né? Assumir se eu tivesse feito um crime, né? Então, como não é um crime, eu não vou assumir. E foi engraçado que eu cheguei para minha mãe 2 dias antes, assim, eu conheci o meu marido, né? Meu esposo de agora. E 2 dias, a gente pegou uma casa, tudo escondido. Ele era meu amigo, né? Então, 2 dias antes da gente morar junto, eu cheguei para minha mãe e disse assim, ó, senta aí, quero conversar com a senhora, né? Uma coisa bem, bem importante, séria. O que foi? Eu disse, tô saindo de casa. Tô indo morar, né, com o Maurício. E ela ficou assim, eu já sabia, já imaginava. Eu disse, o quê? Ela disse, que você é gay. Eu disse, não, isso aí não precisava nunca eu falar pra ti, né? Isso aí tava muito nítido, né? Ela disse assim, eu fico triste só de imaginar que você não teve essa confiança de vir falar comigo antes, né? Eu disse, mas é que eu não sentia necessidade, e realmente não sentia a necessidade, porque ela sempre me apoiou em tudo. Mas a sociedade é um bicho muito bravo, né? Muito difícil. Então, em algumas coisas eu me identifiquei, mas na maioria eu não me identifico porque eu não passei. Eu passei mais a violência psicológica e de mim mesmo para mim do que para a da sociedade comigo, né? E que a gente sabe que é muito mais grave. E a questão da transfobia, que é imensa, né? A questão da comunidade em si, né, LGBTQIA+, que eu acho que deve ser pontuado muito, né, e trabalhado muito, estudado muito. Você trouxe essa questão, também achei muito interessante, que eu estou me formando em pedagogia, então a gente trabalha essa questão, né, da cultura, do desenvolvimento da criança, né, psicomotora e tudo mais, mas principalmente, né, da criança em si, do ser integral. Como é importante você trabalhar a questão do brinquedo, e apresentar o brinquedo como um brinquedo e não com um gênero, um brinquedo de homem e um brinquedo de mulher. Não existe brinquedo, né, de menino nem de menina, existe brinquedos. Então a gente pontua muito essa questão, porque é desde a infância, na verdade, a importância, né, do ser humano já é a infância, porque ali é onde vai estruturar tudo o que ele vai ser à frente. Então, como é importante a gente trabalhar esses temas também, e né, é muito difícil trabalhar esses temas na educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, por causa da sociedade onde a gente vive e a gente é inserido, mas a importância de se trabalhar isso, né, para com eles. E você trouxe, né, principalmente, né, a questão, então, da cultura pop, como ela influencia, né? E realmente, né, são desenhos que a gente coloca muitas vezes e não compreende, mas que ele está educando de uma maneira que depois aquilo vai atrapalhar de um jeito ou de outro, né? Possivelmente eu tive essa mentalidade, né, e essa negatividade para com a questão gay e transexual, muitas vezes, com certeza, pelos desenhos, pela cultura pop que me influenciava.
e que a gente muitas vezes não tem consciência disso. A gente vai ter depois de grande, depois de adulto, depois de já ter sofrido horrores, depois de agora estar fazendo acompanhamento psicológico e tudo mais, né? A gente daí cai em si de que como aquilo influencia muito. Então é de extrema importância nessa pauta que você traz, assim, ó, o seu estudo assim é magnífico, né? E é um estudo assim que vai auxiliar muito, principalmente para nós docentes, assim, quem está na área da docência, né? Para saber como lidar com isso. Saber que, vamos supor, né, na sua situação, os professores te apoiavam, mas eles não tinham um olhar ali, não sabiam o que ocorria. Então, como é importante o olhar do professor para o aluno, para as situações, né? Descobrir aquilo para poder interferir de uma maneira diferente, quem sabe transformar, né, aquele período, né, de educação ali, de formação diferente, porque o ensino médio é, para todas as pessoas que são da comunidade, o ensino médio foi um terror. Acredito que para todos. Foi um terror gigantesco. E é um período que é de extrema importância para você conseguir dar os passos para o superior, para uma formação, para um caminho, né, de pesquisa acadêmica, ou profissional, ou técnica, né, indiferente. E é ali que a gente perde muitas pessoas, né? Ali desanda a coisa. É final do ensino do fundamental e no médio, mas principalmente no médio. E as pessoas não compreendem o que ocorre. Ah, né, adolescência, a pessoa é rebelde, então ela quer largar tudo, ela não quer mais viver, ou ela, né, só quer fazer bagunça. Mas não é, muitas vezes é porque ela está desconfortável, né? Tu utilizou a palavra corretíssima, né? Ele se sente desconfortável ali naquele ambiente. Então, né, como prosseguir? Então, muitos largam, né, e daí a gente enfrenta todo esse problema na educação, né, e na sociedade, esse preconceito e homofobia e transfobia, né, muito, muito preocupante essa situação. Muito legal te ouvir. Acho que potente, assim, né? Ver essa. Óbvio, a gente tem as singularidades, né, em toda a trajetória, assim. Eu acho super importante exercer a escuta e que a gente compartilhe, né, esses relatos, porque é a partir desses relatos que a gente vai entendendo como funcionam, inclusive, outras lógicas, né, de violência, assim. Eu, embora nunca tenha sido assumido, talvez tenha sido, não sei, mas por performar uma masculinidade mais afeminada, né? Eu era um menininho muito... Eu amava El Chan, assim, já na primeira série. Então, as meninas, quando iam lançar a música da Carla Pérez e da... Ai, não, e da Sheila Carvalho, eu ia junto fazer a boquinha. E tudo isso já era visto, assim, porque acho que a gente está num contexto que rompeu um pouco essas lógicas. Eu vejo assim que a educação tal avançou bastante em relação, né, à abordagem dessas questões e a compreensão em torno delas, mas ali, né, no início dos anos 2000, imagina antes, né, era um ideal muito masculinista, muito normativo, né, então só o fato de um menino gostar de El Chan ou de Rouge já tornava ele, assim, o viadinho da escola, né, e o quanto isso afeta inclusive, né, as masculinidades, para além das masculinidades gays, né? Porque quantos meninos cis héteros se regularam dentro de um mundinho, né? Se fecharam dentro de uma masculinidade que se tornou violenta e tóxica, dada essa educação, né? Que visa construir determinados comportamentos em torno do masculino que são muito problemáticos.